primeiro sintoma do vítima, primeira pista, é o cara que tá, a culpa é dele. Ah, é por causa do fulano, ah, é por causa do ciclano. Ah, Cris Almeida, eu tenho uma história triste para te contar. Olha, eu tô assim pelo seguinte, é que em 1900, lá vai bolinha, fulano de tal fez isso comigo. Ele me prejudicou, ele me atrapalhou. Né? Às vezes, gente, eu preciso dizer uma coisa para você. Porque esse ponto, eu já falei disso várias vezes, mas eu tenho a impressão de que tem gente que ainda não entendeu o que significa esse ponto. Preste atenção, que eu vou tentar explicar para vocês bonitinho. É assim, ó. Eu não estou dizendo que a outra parte não seja culpada por um ato nocivo contra a sua pessoa. Você está entendendo? Então, às vezes o sujeito fala assim, olha, Cris, eu sou assim meio tímido, porque eu apanhava muito do meu pai, e ele sempre dizia que eu era um merda, que eu nunca ia dar em nada na vida, por isso que eu não consigo me soltar. Então, eu não estou dizendo que o seu pai não tenha a cota de culpa ou responsabilidade dele. O que eu estou dizendo com esse slide é o seguinte, culpar o seu pai não resolve o seu problema. Não resolve o seu problema. Você está entendendo? Então, veja só. Vou dar outro exemplo. Quando eu atendi em consultório, em psicoterapia, eu trabalhei várias vezes com técnica de regressão de memória. E algumas dessas técnicas de regressão de memória, eu sempre respeitei os limites mentais da pessoa. Se ela acredita que existe uma vida passada, e a mente dela permite acessar imagens do subconsciente, que é ou não uma codificação de um trauma em forma de passado, isso só ela pode dizer. Mas, às vezes, eu não fazia de propósito a técnica de regressão. Por quê? A pessoa vinha para mim e dizia assim, Cris Almeida, é que eu, sei lá, eu tô... Sei lá, vamos pegar um exemplo qualquer aqui. Eu tô com um problema X, não me vem nada na cabeça agora. Eu tô acima do peso, pronto. Uma coisa bem comum. Estou muito acima do peso, não consigo emagrecer, e eu quero fazer uma regressão para descobrir de onde que isso veio, né? Por que eu não consigo emagrecer? Né? Eu quero saber quem foi o responsável por isso. Às vezes eu fazia, às vezes eu não fazia. Eu não fazia quando? Eu não fazia quando eu sentia que a pessoa estava mais interessada na resposta do que na resolução do problema em si. Eu falava, turismo no passado a gente não vai fazer. Né? Você tá interessado em resolver o problema ou você está interessado em achar o culpado? Porque são duas coisas. Né? São duas situações. Resolver o problema é uma coisa, achar os culpados é outra coisa. O que você quer? Não, eu quero resolver o problema. Então, olha, no seu caso, essa terapia não é necessária. Você quer perder tempo com isso? Isso não é necessário. Para alguns casos é, para o seu caso não é. Você está entendendo? Então, ficar culpando, ficar apontando o dedo, é por causa da genética, é porque eu já sofri, é porque é meu esposo, porque é meu marido, porque é meu filho, porque isso, porque aquilo, blá, blá, blá. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, preste atenção se você não está passando por esse problema. Se você tem essa tendência, é um sintoma, é uma pista de que você é vítima.